Olá, então vamos agora analisar o nosso sistema de governo 4, é o quarto vídeo, da continuidade à análise do sistema presidencial. No primeiro vídeo fizemos um apanhado geral, no segundo introduzimos o sistema presidencial, lembramos que são três as principais características do presidencialismo: a existência do mandato fixo, o acúmulo de função na pessoa do presidente da República, que é chefe de Estado, então representa o Estado nas relações internacionais, é uma função simbólica importante, é chefe de governo da União, no caso nosso, que é uma federação, e chefe da administração pública, no caso do Brasil, que é uma federação, chefe da administração pública federal, civil e militar. E nós fizemos uma comparação com o sistema parlamentar, como que no parlamentarismo isso é diferente, uma vez que no parlamentarismo há separação entre chefia de Estado e chefia de governo, e em alguns casos até mesmo a separação entre chefia de Estado, chefia de governo e chefia da administração pública, ou uma administração pública concursada, estável e autônoma, como acontece na Itália, na Suécia e etc. Bom, a segunda característica, então, que nós vamos analisar agora, é a existência de mandatos fixos. E também é uma grande diferença com relação ao sistema parlamentar. Ou seja, o sistema presidencial não é possível afastar o governo antes do final do mandato, a não ser que o presidente, mas aí não seria o afastamento do governo, porque assume o vice-presidente e podem permanecer os ministros ou não. O afastamento, então, do presidente da República no caso de crime de responsabilidade, que aí, então, há um processo estabelecido na Constituição brasileira, onde, depois de feita a denúncia do crime de responsabilidade, isso vai ser analisado pela mesa da Câmara de Deputados, e isso pode ser, então, colocado em discussão e votação na Câmara de Deputados. Para ser aceita a denúncia e o encaminhamento, então, ao Senado, que é a Câmara que vai julgar, nós temos um sistema bicameral, Câmara de Deputados Federais e Senado. No nosso sistema, então, é um sistema bicameral na União. Nos Estados-membros é unicameral, tem só a Assembleia Legislativa e deputados estaduais. No município também é unicameral, tem só a Câmara de Vereadores. Existem outros lugares, por exemplo, Estados Unidos, onde você tem senados estaduais. Aqui não, só tem um Senado federal, que são os representantes dos Estados-membros. Então, no caso de crime de responsabilidade, o chamado impeachment, que vem da denominação norte-americana, mas que é muito utilizado aqui pela mídia, no caso de crime de responsabilidade, a Câmara tem que aceitar a denúncia contra o presidente da República por 2/3 dos deputados federais, e aí então o presidente ou a presidenta vai a julgamento no Senado e será condenado por 2/3 dos senadores. Mas há um processo, um processo onde há a garantia da ampla defesa, onde tem que ser comprovado a existência ou não do crime de responsabilidade. Então, e nesse caso, nessa situação, o Senado é presidido excepcionalmente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, então, no caso do presidencialismo, o mandato é fixo, e nós mencionamos que, por exemplo, para afastar o presidente da República, só em caso de crime de responsabilidade. Já no sistema parlamentar, não há mandatos fixos. Ou seja, o primeiro-ministro é escolhido, na maioria dos casos, pelos deputados, pela maioria absoluta, ou seja, 50% mais um de todos os deputados, no mínimo, e para ser derrubado, ele precisa que o voto de desconfiança, o voto de censura, que vai levá-lo à perda da função de primeiro-ministro, seja também aprovado por, no mínimo, 50% mais um de todos os deputados. Aqui um detalhe interessante com relação ao sistema parlamentar. No sistema parlamentar, a maior parte dos sistemas parlamentares, apenas os deputados participam da escolha do primeiro-ministro e logo participam da queda do primeiro-ministro. Isso na grande maioria dos casos. Há algumas exceções, no caso da Itália é um exemplo, onde deputados e senadores escolhem o primeiro-ministro, deputados e senadores derrubam o primeiro-ministro também por maioria absoluta. Mas, em geral, são só, mesmo em sistemas bicamerais, onde tem o Senado, por exemplo, no caso da Alemanha, ao Senado na Alemanha, mas o Senado não participa da escolha do primeiro-ministro da Alemanha, só os deputados
que são os deputados federais, a Alemanha é uma federação também. E aí então, o deputado, ele pode permanecer de um dia até enquanto a Câmara e o povo desejar. Não há, em geral, um mandato mínimo. Em alguns casos, e aí é importante lembrar também que há variações, né? Não há o sistema parlamentar, ele é mais complexo que o sistema presidencial. Então não há nunca um sistema parlamentar exatamente igual ao outro. Então o que pode acontecer é que algumas constituições vão prever a existência, por exemplo, de um tempo mínimo para você apresentar o voto de desconfiança, ou seja, para a Câmara de Deputados, né, apresentar um voto de desconfiança. 3 meses, 6 meses, isso vai variar. Mas, em geral, não há um prazo mínimo. Ou seja, teoricamente, né, o cara foi eleito, foi escolhido hoje, amanhã, se a Câmara resolver apresentar um voto de desconfiança, a maioria pode retirá-lo do poder. Então, não há um mandato mínimo, em geral, com algumas exceções, e não há um mandato máximo. O que significa isso? Que enquanto ele tiver apoio no parlamento, enquanto ele tiver no mínimo 50% mais um dos deputados, né, ele permanece primeiro-ministro. Ele pode permanecer primeiro-ministro 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos. Enquanto a gente tem vários exemplos, né, o exemplo mais recente, né, é da primeira-ministra da Alemanha, que já vai completar aí quase 16 anos. O Helmut Kohl também na Alemanha ficou 16 anos. O Felipe Gonçalves na Espanha ficou 14 anos. O Andrés Papandreou na Grécia ficou 14 anos. Então você tem alguns sistemas parlamentares bastante estáveis. E a ideia do parlamentarismo é essa: olha, se está indo bem, por que tirar? Continua. Ficou ruim, tira a hora que quiser, né? Então é um sistema que ele pode ajudar, né, e isso é um aspecto a ser levado em consideração, a evitar crises políticas mais graves. Por exemplo, o sistema presidencial, se você elege um presidente, em geral, um mandato de 4 anos, em alguns casos de 5 anos, a França já teve antes, não tem mais, mandato de 7 anos, permitido reeleição, até reeleições, né? Isso também varia de lugar para lugar, mas no sistema presidencial não tem como você politicamente afastar um mau governo. O governo está ruim, ele foi eleito, mas se o chefe de governo, se o presidente da República, que é chefe de Estado também, chefe de administração, não comete o crime de responsabilidade, ele vai até o final do mandato, mesmo o governo sendo ruim. No sistema parlamentar, não. É possível a população pressionar os deputados para que os deputados retirem o primeiro-ministro e todo o seu gabinete, todo o seu ministério, e aí, de novo, a maioria do parlamento, né, escolhe um novo primeiro-ministro, e, em geral, o primeiro-ministro escolhe o seu ministério. Então, aí já é um outro ponto a ser observado. Lembrando que eu estou falando aqui, né, vocês vão encontrar no blog disponível textos que vão explicar isso, né? Então, são muitos detalhes, eu vou explicando aqui com calma, né, tentando ser claro, e tudo, vocês podem voltar o vídeo, etc. E ainda tem os textos que vão aprofundar e explicar também detalhadamente esses mecanismos. Então, no sistema parlamentar, não há mandato, em geral, não há mandato mínimo, nem máximo. No sistema presidencial, há um mandato fixo, ou seja, uma vez eleito presidente da República, ele fica até o final do mandato, a não ser que ele cometa crime de responsabilidade, onde ele vai ser julgado pelo Senado. No sistema parlamentar, quem é que retira e quem é que escolhe o primeiro-ministro? Os deputados, em geral, existindo exceções, como no caso da Itália, onde os senadores escolhem também. Ou seja, os senadores e deputados escolhem o primeiro-ministro. E aí, no caso, os senadores e deputados retiram o primeiro-ministro. Há sistemas unicamerais, né, onde só há deputados federais, não há Senado, mas a maioria hoje são sistemas bicamerais, onde o Senado, em geral, é uma representação territorial, seja dos Estados-membros, seja das regiões administrativas, né? Além de ter um feitio assim, de uma casa mais conservadora, né, pelo perfil, pela duração do mandato, etc. Bom, então, a segunda diferença é justamente no sistema presidencial há mandatos fixos, no sistema parlamentar não há mandatos fixos. E o primeiro-ministro vai ser retirado, então, quando? Quando um grupo de deputados, um partido político, um deputado apresenta um voto de desconfiança. O que é o voto de desconfiança? É uma crítica ao governo. Ou seja, a população está insatisfeita com o governo, pressiona os deputados então apresentam um voto de desconfiança e levam isso à votação.
Se 50% mais um dos deputados, no mínimo, votarem a favor do voto de desconfiança, ou seja, votarem a favor da crítica ao governo, cai o governo. E aí, então, o próprio parlamento vai escolher um novo governo a partir de uma nova maioria. E aí, então, você tem variações importantes que mais adiante a gente vai trabalhar, ou seja, são governos de coalizão, ou governos onde você tem um partido político em a maioria absoluta e escolhe o primeiro-ministro, mas em geral a gente vai ter partidos que vão negociar para chegar ao nome do primeiro-ministro, que em geral é aquele membro do partido mais votado nas eleições. Tá? Então vamos por partes, como dizia o Jack Estripador, para a gente ir montando esse quebra-cabeça devagarzinho do sistema parlamentar. E a terceira diferença decorre disso aí. Ou seja, no sistema presidencial, aquela representação gráfica que eu fiz, onde você tem os poderes separados, executivo, legislativo e judiciário, separados, mas harmônicos entre si. Lembrando que no sistema presidencial, os poderes não são soberanos. O executivo não é soberano, o legislativo não é soberano, o judiciário não é soberano. O soberano é o Estado Federal brasileiro, o Estado brasileiro e o povo brasileiro, que é o titular dessa soberania. Os poderes não. Eles são independentes, mas harmônicos, e há no sistema presidencial um mecanismo de checks and balances, ou seja, um mecanismo de freios e contrapesos, onde esses poderes se fiscalizam. Então, uma terceira característica do sistema presidencial é essa plena separação de poderes, mas que devem ser harmônicos e eles devem se fiscalizar, ou seja, a ideia é que no sistema presidencial não deve existir nenhum poder que se sobreponha aos demais. Entretanto, na prática, como a gente já comentou, o jogo político, as pressões, a realidade do poder econômico, da realidade social, a realidade política, a realidade cultural, vai fazer muitas vezes que nesse sistema presidencial você tenha um poder que se sobrepõe ao outro. Em geral, o próprio nome do sistema sugere presidencialismo, em geral você tem, às vezes, uma supremacia do presidencialismo. Mas se nós pegarmos a história, por exemplo, do sistema presidencial norte-americano ou do sistema presidencial brasileiro, há momentos onde o legislativo se sobrepõe. Nos Estados Unidos, por exemplo, como é um sistema bicameral e é um sistema bipartidário de fato. Você tem dois partidos que tomam conta do Congresso norte-americano, que é o Partido Republicano e o Democrata. Se você, por exemplo, elege um presidente republicano, mas a maioria do Senado e da Câmara é democrata, o Legislativo pode paralisar o governo. Isso já aconteceu algumas vezes, aconteceu recentemente com Trump, aconteceu ao contrário, o Trump republicano, e os democratas paralisaram o governo, não aprovaram o orçamento. Na época do Obama, o Obama democrata, mas teve uma maioria parlamentar republicana que paralisou o governo Obama também. Nesse momento, então, você tem uma espécie de uma supremacia do legislativo. E você pode ter momentos onde há uma supremacia do judiciário, ou seja, o judiciário ele assume um papel preponderante. A gente viu isso no Brasil em alguns momentos de nossa história, inclusive nossa história recente, com um papel determinante do Tribunal Federal e do Judiciário em alguns momentos da nossa vida política. Mas a teoria, a busca constitucional é o quê? O equilíbrio entre os poderes. Não deve existir nenhum poder que se sobreponha aos outros. Esse deve ser o adequado funcionamento do sistema presidencial. Já no sistema parlamentar, a gente representa ele graficamente dessa maneira aqui, do segundo aqui. Então, você tem um judiciário autônomo, e essa interseção, nós já comentamos lá no vídeo 2, representa justamente a possibilidade do legislativo derrubar o governo a qualquer tempo, por maioria absoluta dos deputados, ou deputados e senadores, mas a defesa do executivo também. O executivo pode, tendo apoio popular, dissolver o parlamento a qualquer momento e convocar novas eleições. E nesse caso, então, o povo é que vai decidir. Então, óbvio que o executivo, que o primeiro-ministro, só vai dissolver o parlamento se ele sentir
né? Se ele tiver quase certeza absoluta, nunca é possível, né? Vai depender da vontade popular, no momento do voto, etc. Mas se as pesquisas indicarem que ele tem forte chance de conseguir a maioria do seu partido político ou da aliança de partidos que apoiam o primeiro-ministro, o que significa então que ele continua como primeiro-ministro. Se ele dissolver o parlamento, convocando eleições, né, e perder as eleições, ou seja, se aquela maioria que sustenta o governo dele, pode ser um partido, 2, 3, enfim, uma coligação de partidos, se aquela maioria que sustenta o governo dele perder as eleições, ele deixa de ser primeiro-ministro. Então é óbvio que ele só vai dissolver o parlamento se sentir que tem apoio popular suficiente para dissolver o parlamento, vencer as eleições e continuar sendo primeiro-ministro. Tá? Então, o jogo político no sistema parlamentar ele é muito rico, ele é muito interessante. Né? E o povo é o fiscal disso aí. Né? O povo é que vai dizer, olha, quero que o primeiro-ministro continue. Então, vota nos partidos que apoiam o primeiro-ministro. Não quero mais esse primeiro-ministro. Vota nos partidos contrários ao primeiro-ministro. Né? Então, você tem aí duas formas, né, de afastar o primeiro-ministro. Uma, durante o mandato dos parlamentares, aquela maioria que sustenta o primeiro-ministro deixar de apoiar o primeiro-ministro. Então, aí os deputados derrubam. A ideia do sistema é o quê? O povo está insatisfeito com o governo, pressiona os parlamentares, por maioria absoluta, 50% mais um, derrubam o governo. Ao contrário, o governo sente que tem apoio popular e está tendo dificuldade com o parlamento, com a maioria, ele tem uma maioria pequena, a maioria, esses partidos que o apoiam estão criando problemas, etc. Ele então, se entender que tem apoio popular para isso, se a população estiver gostando do governo dele, o que ele faz? Ele dissolve o parlamento e aí a população vai decidir se lhe confere, se confere ao primeiro-ministro uma maioria maior, uma maioria mais folgada, uma maioria só do seu partido político, dos partidos que o apoiam efetivamente, ou não. Então, no caso, por exemplo, o primeiro-ministro pode ficar, como eu falei, pode ficar de um dia a 30, 40 anos no poder, enquanto ele tiver apoio dos deputados, enquanto ele tiver apoio da população. Né? Então, é um sistema muito rico, muito interessante. Mas lembrando que o sistema parlamentar, para que ele funcione adequadamente, ele precisa ter partidos políticos fortes, fidelidade partidária, partidos ideológicos coerentes, programas políticos coerentes, né, que são seguidos pelo governo, e uma população bem informada, participativa, que conheça os partidos políticos, que vote ideologicamente, ou seja, que vote de acordo com a ideia, com o programa dos partidos políticos, né, o que acontece muito na Europa Ocidental, embora mais recentemente a gente esteja vivendo, né, uma crise geral de todos esses sistemas representativos. Mas isso a gente vai discutir depois. Nós voltamos para analisarmos o sistema semipresidencial, lembrando que os textos que acompanham esse vídeo no blog, né, vão permitir que vocês revejam isso, né, e vejam de forma detalhada o funcionamento do sistema parlamentar. Até mais.